Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo que hoje tem como título Reparadores de Brechas. Vamos ver realmente aquilo que Deus quer que nós façamos hoje, aqui, na nossa vida, neste nosso mundo. E vamos começar esse estudo por um texto no Velho Testamento, que se encontra em Amós, capítulo 9, versículo 11. Vamos ler juntos este versículo. Diz assim: Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e o tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei, como nos dias antigos. Isto é uma promessa e uma profecia bastante interessante. Diz-nos então que Deus procura reparadores de brechas, para voltar a levantar o tabernáculo de Davi das ruínas. Sabem, desde que o pecado entrou neste mundo, desde que todos os problemas entraram neste mundo, que não faziam parte do plano original de Deus, muitas coisas aconteceram que simplesmente não estavam no plano. Deus criou um mundo perfeito, mas hoje nós não vivemos num mundo perfeito. E por isso isto é um plano. E aqui temos bem claro que é necessário pessoas para contribuir para a reparação dessas brechas. Eu queria fazer uma pergunta, e vou colocar no ecrã esta mesma pergunta, que nos diz assim: em que consiste a missão da Igreja? Qual é a missão da Igreja hoje? Então a missão da Igreja não é anunciar o Evangelho? Não é aquilo que diz em Mateus 28:19, ide a todo mundo, pregai o Evangelho? Sim, claro, essa é a missão da Igreja. Mas será que se resume apenas a isto, a pregação do Evangelho? Ir, ser missionários, pregar o Evangelho, falar? Será que se resume às palavras, o pregar o Evangelho? É que muitas vezes se refere a este pregar o Evangelho como a transmissão de ideias, a transmissão de doutrinas, de crenças. Mas será que é só isto? É que o Evangelho anunciado por Cristo tinha algo mais. Vamos ver. Vamos ao Novo Testamento, mais precisamente ao livro de Lucas, e vamos ler Lucas 4, a partir do versículo 14, que nos diz o seguinte: Voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ora, Jesus estava na sinagoga, deram para ler o profeta Isaías, e ele foi ler uma passagem que se referia a ele próprio. E por isso ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Mas o que é que ele realmente leu? E ele leu Isaías 61, 1 e 2. Que vamos passar a ver com calma o que é que lá está escrito. Vamos ler. Isaías 61 diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas a todo o mundo, a todas as pessoas, àqueles que precisam de saber sobre a palavra de Deus. Realmente é estranho, porque diz assim: pregar as boas novas aos pobres. O que é que isto quer dizer? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Reparem então, o texto diz, fala em pobres, contritos de coração, cativos, presos, tristes. Eu pensei que Cristo tinha vindo pregar para toda a gente. O que é que isto quer dizer? Sabem, existe uma faceta da pregação do Evangelho que muitas vezes é esquecido por nós. E sem esta faceta, se nós não colocarmos na nossa vida esta faceta como uma prioridade, a nossa pregação, a nossa vontade de transmitir a mensagem, a palavra de Deus aos outros, de nada vale. Vamos ver o que é que isto quer dizer.
Ellen White diz-nos assim: tenho sido instruída a chamar a atenção de nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente este capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas. Ora, nós queremos igrejas vivas. Queremos igrejas que cumprem a missão de Cristo, conforme Cristo fazia. Então, o que é que Ellen White nos está aqui a dizer? Vamos ao capítulo 50 de Isaías, exatamente ver o que lá está escrito e para percebermos qual é este ministério. Isaías 58 diz então o seguinte: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Bom, estamos a começar bem. Então, o que é que o texto nos diz? Que devemos pregar o quê? Pregar a palavra de Deus, mostrar ao povo a lei, mostrar o que é que estamos a fazer de errado. Isto parece ser bastante interessante. Mostrar o que é que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, vemos que a pregação é uma parte importante. Continua o texto. Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Bom, para já, isto parece estar a correr bem. Temos que pregar o Evangelho, mostrar a lei de Deus, mostrar aquilo que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Vemos que, ao fazer isso, podemos ser pessoas que procuram a Deus, procuram saber os seus caminhos, têm prazer em se chegar a Deus. Isto são tudo coisas boas, não são? Pregar a palavra de Deus é bom ou não? Sim, é bom. Saber quais são os caminhos do Senhor é bom ou é mau? É bom. Praticar a justiça? Ter prazer em estar com Deus é bom ou é mau? É bom. Mas como vamos ver, isso não chega. Continua este capítulo e diz, dizendo: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais. E para ferires com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ora, eu estou a ficar um pouco confuso. Então, está-nos aqui a falar de pessoas que pregam o Evangelho, que buscam os caminhos do Senhor, que buscam a Deus, que até jejuam, fazem o sacrifício do jejum para a sua consagração. Então, e parece que o texto está a dizer, não devem fazer isso. O que é que Isaías escreveu aqui, que nos é uma lição tão importante para a nossa vida espiritual hoje? Continua Deus e diz assim, a partir do versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma e se inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a este jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despadeces todo o jugo? Ora, o que é que este texto nos está a dizer? Que jejum é este que Deus nos está a dizer que devemos fazer? Não devemos nós jejuar, nos sacrificar, pregar o Evangelho, estar com Deus? Não é isso parte da nossa vida espiritual? Claro que sim. Mas tudo isso não tem valor se o que vem a seguir não for uma realidade na nossa vida. E é por isso que nos últimos 2 versículos nos diz o quê? Diz-nos, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados,
E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Ora, o que é que este texto nos está aqui a querer dizer? Ele está-nos a dizer uma coisa muito simples. Que tudo o resto não tem valor se eu não tiver amor pelo próximo. Se eu não estiver aqui para ajudar os outros, para praticar o bem, tudo o resto, para Deus, perde o valor. Porque se nós fizermos isto e fizermos tudo o que está para trás, o que é que acontece? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E continua ainda no versículo 9 e 10. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Ora, estas três coisas são muito importantes. O que Deus está aqui a dizer é que Ele ouvirá os seus servos, até aqueles que pregam o Evangelho e que pessoas admiram, quão bom Ele prega o Evangelho, quão bom Ele nos mostra a palavra de Deus. Aqueles que estudam a sua palavra, aqueles que querem estar com Deus, aqueles que jejuam, que fazem sacrifícios. Mas, se não juntarmos o amor ao próximo, de nada serve. E então, quando este pacote completo for uma realidade, então Deus ouvirá essas pessoas, essas orações. Se quê? Vamos voltar ao texto. Se tirares do meio de ti o jugo, se ajudares. Se tirares do meio de ti o estender o dedo. O que é o estender o dedo? É o acusar o irmão. O andarmos a dizer, este faz isto, este faz aquilo, e estamos a tomar o lugar de Deus, que que é o juiz. E mais, e o falar iniquamente. Falar de coisas que não são próprias. Falar de coisas que não são do alto, mas que são de baixo. Quando isto for uma realidade na nossa vida, então poderemos ser verdadeiros pregadores do Evangelho. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor, versículo 11, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e frutificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Isto é o que Deus procura. Deus procura reparadores de brechas. Quem são estes reparadores de brechas? Não são aqueles que simplesmente se limitam a pregar o Evangelho, a estudar o Evangelho, a querer aproximar de Deus. Isso é apenas uma parte do Evangelho. A outra parte é o amor ao próximo. E quando Deus encontra pessoas que não só pregam o Evangelho, não só estudam o Evangelho, mas também ajudam o próximo e amam verdadeiramente o próximo, então Deus encontrou um ou uma reparadora de brechas. É isto que Deus quer de ti. É isto que Deus quer de mim. Queremos ser nós verdadeiramente reparadores de brechas? Podemos nós pregar verdadeiramente o Evangelho se nós não temos verdadeiro amor ao próximo? Vamos ver o que mais Deus nos diz acerca deste assunto. Em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, diz-nos o seguinte: a razão pela qual
o povo de Deus, nós, não somos mentalmente mais espirituais e não temos mais fé, é porque foi-me mostrado. Porque estamos a ser estreitados pelo egoísmo. Não é a abundância das vossas reuniões que Deus aceita. Não é as numerosas orações, mas é o quê? É a prática do bem. Mas então, é errado termos muitas reuniões para louvarmos a Deus? É errado orarmos? Claro que não. É absolutamente fundamental reuniões de louvor, reuniões de comunhão entre irmãos. É fundamental as nossas orações. Mas para Deus isso é nada se não praticarmos o bem. Uau! Que lição para cada um de nós. Mas o que é que Deus procura também? Deus procura homens que pratiquem o bem. O fazer as coisas certas no tempo certo. E o ser menos egoísta e mais benevolente. Já Tiago diz no capítulo 1, versículo 7, exatamente isto. Diz o quê? A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Pregar o Evangelho, saber todas as doutrinas, saber toda a lei de Deus. É o que ele diz. Reparem bem. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E guardar-se isento da corrupção do mundo. Sabem, muitas vezes temos dificuldade em praticar o bem. E eu posso dizer que isto é uma luta na minha própria vida. E muitas vezes sinto relutância em ajudar as pessoas. Mas há um texto que é um dos meus textos preferidos. Um texto que sempre me acompanha e que mudou a minha vida. E neste texto eu realmente percebo que estou errado. E este texto encontra-se em Tiago 4,17 e nos diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uau! Isto, de facto, é um versículo muito forte para cada um de nós. Porque nós até podemos ser alguém de muito importante na igreja ou na sociedade. Podemos ser muito bem vistos pelos outros. Podemos ser hábeis nas palavras, excelentes pregadores ou monitores da escola sabatina. Podemos ser excelentes a falar com as outras pessoas. E temos alta estima. Mas Deus sabe o que vai no nosso coração. E diz-nos realmente que ninguém é um verdadeiro pregador do Evangelho se não viver esse mesmo Evangelho. E o viver o Evangelho vê-se nas obras, vê-se naquilo que fazemos pelo próximo, não nas nossas palavras. A serva do Senhor diz-nos mais, diz-nos o seguinte: na pregação do Evangelho está incluído muito mais do que meramente fazer sermões. É óbvio que deve-se esclarecer o ignorante, erguer-se o desanimado, mas os enfermos devem ser curados. É óbvio que pregar o Evangelho é muito importante. Fazer sermões, fazer estudos bíblicos como este que estamos aqui a fazer é muito importante, claro que é importante. Mas o pregar o Evangelho é muito mais do que isso. O pregar o Evangelho é todos os dias da nossa vida, da maneira como nos relacionamos com o próximo e da maneira como nos comportamos perante aqueles que têm necessidades nas suas vidas. Continua o texto e diz-nos o seguinte, manuscrito 117, a verdadeira simpatia ou o verdadeiro amor entre o homem e o seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem Deus e os que são indiferentes à sua lei. Uau! Então, mas eu pensava que a lei podia ser cumprida e que não tinha nada a ver com o amor ao próximo. Não. A lei é amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E por isso o verdadeiro amor é o sinal que distingue aqueles que temem, que amam a Deus e que
realmente querem fazer a sua vontade. Continua o texto. Com grande a simpatia que Cristo manifestou ao vir a este mundo para dar a sua vida em sacrifício por um mundo a perecer. A sua religião, que eu espero que seja a tua e espero que seja a minha, levou à prática de genuíno trabalho médico-missionário. A sua religião, a religião de Cristo. E eu também quero ser cristão. E eu também quero ter esta mesma religião de Cristo. E eu não quero apenas ser um cristão teórico, um cristão de palavras, mas quero ser um cristão de ação, assim como Cristo foi. E na nossa vida, na nossa sociedade, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, muitas vezes nós temos oportunidades de ajudar e não o fazermos. E ao fazermos isso, não estamos a ser verdadeiros cristãos. Não estamos a fazer aquilo que Cristo fazia. O próximo texto diz-nos que a verdadeira piedade é medida pela obra realizada. A perfeição nada é. Nada é a posição. Aquilo que nós somos neste mundo, o nosso status, nada é. O que é que interessa? Um caráter semelhante ao caráter de Cristo. É a evidência que precisamos de apresentar de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. É isto que Deus quer. Deus quer verdadeiros reparadores de brechas, que sejam como Cristo foi nesta terra. Cristo não pregou apenas com as suas palavras, mas pregou também pelas suas obras. Sempre estava pronto para ajudar os necessitados. É muito interessante que aqueles que achavam que não precisavam de ajuda, Cristo não ajudava. Cristo ajudava aqueles que precisavam de ajuda. Por isso é também nossa obrigação ajudar aqueles que precisam de ajuda. Testemunhos para a Igreja dá-nos ainda mais detalhes. Diz assim: o trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Que texto forte temos aqui. O trabalho fiel, o ajudar os outros, é muito melhor para Deus do que palavras bonitas pregadas num sermão. O verdadeiro culto é haver esta parceria entre o homem e Deus. E nesta parceria, realmente haver uma transformação tal do caráter, que as ações do homem seriam as ações de Cristo nesta terra. Mas depois surge a pergunta, e se olharmos para o ecrã, demos lá exatamente isso, como? Como é que isto pode funcionar? Como é que podemos ter este verdadeiro culto que é o trabalho junto com Cristo? O texto continua e nos diz: orações, exortação ou apelos e palestras são frutos baratos, frequentemente artificiais. Como? O que é que nos diz este texto? Que orações, apelos, palestras são muitas vezes frutos baratos e superficiais. Então, mas não é tão importante as nossas orações, o apelo, a decisão, as palestras, o mostrar a palavra de Deus? Sim, isso é muito importante. Mas nós podemos ser pregadores e estar a apresentar frutos baratos e frutos superficiais. Porque um cristão não é medido pelas palavras, mas é medido pelas suas ações. Então, como é que fazemos este trabalho junto com Cristo? O texto continua. E diz então: mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas,
são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. E eu, se quero ser um pregador do Evangelho, e eu até posso estudar todos os dias fervorosamente a Palavra de Deus. Orar diariamente para me aproximar de Deus. Ser um grande pregador douto em palavras, que realmente mexe com as pessoas. No entanto, isso pode ser frutos baratos, se eu realmente não amar o próximo. Um verdadeiro pregador do Evangelho tem que ter tudo isto. Não só o estudo, não só a oração, não só a ligação com Deus, mas também a ligação com o próximo. E este verdadeiro amor ao próximo é que realmente mostra o que vai no nosso coração. Mostra realmente qual o nosso caráter. Porque se nós não nos preocupamos com os outros, não temos o nosso caráter transformado pelo amor de Deus. E por isso é que esta mensagem é tão importante para nós hoje. Pois temos tanta dificuldade em ajudar o próximo. Mas o texto continua. Muitas vezes, os nossos esforços por outros podem ser desconsiderados e aparentemente perdidos. E muitas vezes ajudamos alguém e parece que não serviu para nada e nos desmotivamos, gastamos dinheiro para nada, gastamos tempo para nada. Mas qual é o conselho que temos? Mas isto não deve constituir-se motivo para nos mostrarmos cansados de fazer o bem. Quantas vezes não tem vindo Jesus buscar frutos nas plantas do seu cuidado e não tem encontrado senão folhas? Espero que Cristo não venha ter conosco, ver os nossos frutos e veja apenas folhas. Podemos ficar desapontados quanto aos resultados dos nossos melhores esforços, mas isto não deve levar ao indiferentismo para com os ais alheios e a nada fazer. Nada que aconteça com os nossos esforços de ajudar os outros, mesmo que tenha parecido que não valeu de nada, deve fazer com que desanimemos e que não continuemos a praticar o bem. Testemunhos para a Igreja diz-nos, então, pelo que me tem sido mostrado, os observadores do sábado, quem são os observadores do sábado? Somos nós. Somos a Igreja remanescente. O que é que diz? Estão-se tornando mais egoístas. Ao aumentarem em riquezas, o seu amor por Cristo e pelo seu povo está decrescendo. Não veem as privações dos necessitados. Não lhes sentem as dores e tristezas. Não compreendem que, ao descurar os pobres e sofredores, negligenciam Cristo. E ao aliviar-lhes tanto quanto possível as necessidades e padecimentos, servem a Jesus. Uau! Servimos a Jesus quando ajudamos aqueles que precisam de auxílio. O próprio Cristo disse isso mesmo quando esteve nesta terra. Se nós formos a Mateus 25, nós vemos que um dia todos seremos julgados de acordo com as nossas obras. O que é que isto quer dizer? Cristo apresenta isto claramente em Mateus 25, a partir do versículo 31, e diz-nos: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como um pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Porquê? Porque pregaste o Evangelho de uma forma tão bonita. Porque fizeste uma oração tão espetacular. É isso que nos diz o texto? Reparem, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então, os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Quando? E te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E este é o Evangelho na prática. Isto é pregar o Evangelho a todo mundo. Pregar o Evangelho com as nossas ações. É isto que é requerido de nós. Mas continua o texto e diz-nos: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É realmente um texto muito forte. Estamos quase a terminar este estudo, mas já agora um pequeno à parte, quando este texto nos diz fogo eterno, tormento eterno, em Apocalipse explica-nos que isto é a segunda morte. Eternamente, os ímpios estarão mortos. Serão destruídos para sempre, com eles todo o pecado. Mas o que é que nós vimos nas palavras de Cristo? Que distingue uns dos outros? O amor. E reparem na ênfase em destaque que ele deu ao amor pelo próximo. Sabem, na lei de Deus, e podemos ler isto em Êxodo 23, diz-nos o seguinte, e é assim que começa a lei de Deus: Não terás outros deuses diante de mim. E existe um Deus que muitos de nós temos, e se calhar todos experimentamos isto na nossa vida. Há um Deus que muitos de nós temos, que nos impede constantemente de guardar a lei de Deus. Sabem qual é este Deus? Com este texto vamos terminar o nosso estudo. Diz-nos o seguinte: Estou familiarizada com pessoas que fazem elevada profissão, cujo coração está tão encerrado no amor próprio e no egoísmo, que não podem apreciar o que escrevo. Pensam apenas na sua própria vida e vivem só para si mesma. Sacrificar-se para fazer bem aos outros, prejudicar-se para beneficiar os outros, para elas está fora de cogitação. Não têm a mínima ideia de que Deus requer isso delas. O eu é o seu ídolo. O meu eu, é um ídolo para mim. E nós temos constantemente de lutar, e com o poder do alto poderemos vencer este ídolo. E podemos deixar de nos querer pôr a nós próprios em primeiro lugar e acima dos outros. E devemos ter consciência que nos devemos sacrificar para o bem dos outros. Que nos devemos prejudicar para beneficiar os outros. Deus requer isto de nós. Que isto possa ser uma mensagem que possa fazer diferença na tua vida e possa fazer diferença na minha vida para sermos verdadeiramente cristãos, como Deus mostrou nos anos que teve aqui Cristo nesta terra.
que possamos realmente perceber que testemunhamos mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. E que possamos ter este pacote completo e ser verdadeiros reparadores de brechas. Esta é a minha oração para ti, é a minha oração para mim. Amém.